Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso de matemática básica, mais uma aula do nosso curso de matemática básica. E hoje o tema será decimais. Tudo bem? Então, se você não viu as aulas até aqui, essa já é a aula 6. Nós começamos na aula 0, então caso você não tenha visto, volte lá e veja, porque para saber o que é decimal é bom saber o que é fração. Para saber o que é fração é bom saber o que é divisão. E para saber o que é divisão é bom saber o que é número. Então, assistam as outras aulas aí, caso você não tenha. Caso você já viu, vamos lá. Decimais. Bom, quando a gente fala decimal, a gente está falando basicamente de uma divisão por potências de 10. Quando a gente for falar de potenciação, a gente vai falar um pouquinho melhor o que é potência, tá? Mas por enquanto, lembre aí, potência de 10 é todo número multiplicado por 10. Então, por exemplo, multiplicado por 10 não, desculpa. É todo número que ocorre depois do 10, multiplicando 10 por 10. Por exemplo, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10 é 10.000 e assim por diante, tá? Então, isso são potências de 10. Então, basicamente, quando a gente está falando decimal, a gente está falando de uma divisão por potências de 10. Como assim? Vamos fazer um versus aqui. Vamos pôr do lado de cá uma fração decimal. Do lado de cá, a gente vai falar de número decimal. Beleza. Bom, o que é uma fração decimal? É basicamente uma divisão por potência de 10. Ou seja, é, 2 sobre 10 é um exemplo de uma fração decimal, né? Então, potência de 10. Outro exemplo é 3 sobre 100. Tudo bem? Tudo certo, né? Então, isso são frações decimais. E assim por diante, isso é infinitos, tá? E como a gente olha para o número decimal? Vou fazer o número decimal, dou 2 sobre 10. O 10 tem um zero, tudo bem? Então, o número decimal do 2 sobre 10 vai ter uma casa depois da vírgula. Tem que ser o 2. Então, o 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. O 3 sobre 100 vai ter que ter duas casas decimais, porque são dois zeros. Tá? Então, se tem dois zeros, são duas casas decimais. Então, ó, 0,0 e o último tem que ser o 3. Duas casas decimais tendo 3. Se fosse, por exemplo, 57 sobre 100. Esse número seria duas casas decimais e tem que ter o 57. 0, tudo bem? Então, quando a gente fala de número decimal, é uma ligação direta entre um número e uma potência de 10, e a divisão entre eles. Tudo bem? E o que isso nos sugere? Nos sugere o seguinte. Trans... Eu consigo reescrever qualquer número decimal, tá? O número decimal é a coluna de lá, em uma fração decimal. E como eu faço isso? É só contar o número de casas decimais e o número que está lá. Então, por exemplo, 0,31. Bom, aqui o número é o 31, certo? E nós temos duas casas decimais, dois zeros. Simples, né? 5,32. Então, o número é 532. Nós temos duas casas decimais. 0,0005. O número é o 5 e nós temos uma, duas, três, quatro casas decimais. Então, 5 sobre 10.000. Tudo bem? Lembrando que depois a gente tem que tornar as frações irredutíveis. Vocês já sabem fazer isso, né? Na aula passada eu ensinei vocês. Aqui, por exemplo, dá para dividir por 2 e tudo mais. Mas aqui também, né? Dá para dividir por 5. Mas aqui o que importa é
transformar. Então transformou, depois torna irredutível e é nóis. Show de bolas. Vamos falar de algumas propriedades. São três, para ser mais exato. P1, P2. A primeira propriedade é o seguinte. Se eu pegar um número, um 0,5, por exemplo, eu posso acrescentar zeros à direita. Ó. Então 5 é igual a 0,50, é igual a 0,15. Então, aqui, depois desses 5, tem infinitos zeros, tá? A gente não vai colocar eles porque senão a gente tem que escrever infinitos números e isso é impossível. Então a gente vai parar no 0,5, mas saiba que depois dele tem zeros. Quantos zeros for necessário para você fazer sua conta? Tudo bem? Beleza. Uma segunda propriedade. Vou usar 0,5, tá? Quando eu multiplico um número por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Ou seja, 0,5 vezes 10 é igual a 5. Tá? Isso aqui, caso você não se lembre, eu vou fazer em verde aqui, ele segue a regra do número normal, né? Ó. 5 vezes 10 dá 50. Ou seja, a vírgula estava aqui, agora ela está aqui, né? Então ela andou uma casa para a direita. E isso também funciona para os números decimais. Bem? E a mesma coisa, só que ao contrário, clássico, né? A mesma coisa, só que ao contrário. Com 0,5, por exemplo, dividido por 10. Aí, em vez de andar para a direita, a vírgula anda para a esquerda. Isso aqui vai dar 0. Na dúvida, lembra do normal, que é o que acontece. Vou fazer em verde. 50 dividido por 10, a vírgula estava aqui, ela vai andar para lá, né? Vai dar 5. Bem? E essas são as três propriedades que a gente precisa lembrar de decimais. Uma coisa que a gente precisa se lembrar também é que existem, a gente falou sobre algarismos lá na primeira aula, e a gente falou sobre os algarismos inteiros, né? Dezena, unidade, centena, milhar e assim por diante. Também existem nomenclaturas para algarismos decimais. E aí, é o seguinte, vou colocar então, algarismos decimais. Então, por exemplo, por um algarismo decimal, 0,312, por exemplo. O 3 é o primeiro número de décimo. O segundo número de centésimo. O terceiro de milésimo. Désimo. E assim por diante, né? Aí vai ter dezena de milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Tá? Lembra do seguinte, o décimo ele é a primeira casa depois da vírgula. E a dezena é com um zero. Tá? É 10, 1, 0. O centésimo é a segunda casa depois da vírgula. E a centena são dois zeros. Então existe essa relação entre esses números, né, o número de casas e o número de zeros. Então, sem problemas, né? Vamos falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre as operações. As operações também seguem o padrão dos números inteiros, basicamente, com algumas ressalvas. Então, e subtração. Agora que a gente já sabe sobre os algarismos decimais, vai seguir o mesmo critério. A gente vai pôr algarismo embaixo de algarismo e resolver. Então, por exemplo, ó, 0,2 mais 0,3. Então, algarismo embaixo de algarismo. Somou. 2 mais 3 é 5, vírgula, a vírgula segue, 0. Sem problemas, né? Então, vai dar 0, outro exemplo. 0,17 mais
0,3. Então, algarismo embaixo de algarismo, ó. 0,17, 0,3. Ó, o 3 está embaixo do 1, não do 7. Então aqui vai dar. Lembrando que aqui tem um 0 à direita, né? Lembra da propriedade 1? 7 mais 0 é 7. Mais 3 é 4. Aqui é 0,40. Tá? O mesmo serve para as nossas subtrações. Então vamos lá. 0,3 menos 0,15. Quanto vai dar isso? Então 0,3 menos 0,15. Lembrando que aqui tem um 0. E aí a gente faz a mesmíssima coisa que a gente já sabe fazer. Então, 0 menos 5 não dá. Tem que prestar, vou fazer até de vermelho. Tem que prestar. Aqui fica 2, aqui fica 10. Então aqui dá 5. 2 menos 1 é 1. A vírgula fica embaixo. 0. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo, né? Então, basicamente segue o mesmo algoritmo. Beleza. E aí, as duas últimas operações básicas, né? A gente sempre vai conversar sobre elas. São a multiplicação e a divisão. O algoritmo também é parecido, só que vai ter algumas ressalvas. Então vamos lá. Por exemplo, 0,2 vezes 0,3. Lá. Numerinho embaixo, numerinho. Então, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 0 é 0. E aí o com 0 não precisa fazer, né? Vai dar 0 e 0. Só que daqui tem um problema, que é o seguinte. Um problema não, né? Uma diferença. Lá na soma, a gente deixa a vírgula embaixo. Aqui não. Aqui a gente soma as casas. Então, por exemplo, aqui tem uma casa, aqui tem outra casa. Dá duas. Então a vírgula fica aqui. Então, a resposta disso é 0, Gavilha? Ou, né? Boas. 0,15 vezes 0,5. Quanto dá, meu querido? 0,15. 5 vezes 5 é 25, empresta 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7. Isso dá 0, dá 0, né? Opa. 5 vezes 0 é 0. E aí você não precisa fazer com 0, né? Porque vai dar 0 sempre. Então, se é 1, 2, 3 casas, hein? A resposta é 0,0. Sem problemas, né? Então você faz a mesma coisa e depois conta o número de casas decimais. Belezinha, né? Belezinha. Beleza, vamos para a divisão agora. A divisão é o seguinte. Vamos dividir 1,5 por 0,3. Vai. Belezura. O algoritmo é basicamente o mesmo. Então, 1,5 dividido por 0,3. Aí o lance é o seguinte. Tá vendo que os 1,5 tem uma casa decimal. E o 0,3 também tem uma casa decimal. Então você vai não se importar para a vírgula e fazer as contas normalmente. Então para dar 15 então a gente vai cortar a vírgula. Então a gente vai fazer uma divisão de 15 por 3. E aí é fácil, né? Aqui vai dar 5 vezes 15. 5 vezes 3 dá 15. E essa é a nossa resposta. É 5. Legal? Beleza. Mas vamos supor que as casas decimais não batam. Vamos colocar um número aqui. Vamos dar uma divisão que não é inteiro para a gente olhar para isso. 0,21 dividido por 0,3. 8,21. Né? Então vamos lá. Até mais aqui. 8,21 dividido por 0, primeiro passo, tem que ter o mesmo número de casas decimais. Então o que eu faço? Eu acrescento o 0 aqui. Porque lembra que esse 0 tanto faz, ele não precisa estar aí, mas ele existe. E agora eu transformei o 0,3 em 0,30. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho duas casas decimais. E é isso que eu preciso. Porque aqui tem duas casas, aqui tem duas casas, a gente não liga para vírgula. E agora o que a gente vai fazer é o 821 dividido por 30. Isso você já sabe fazer, né? Então você pega o 8 é menor que 30, e vai ter que pegar 82 no fim das contas, né?
Então, 30 vezes 2 dá 60. Aqui sobra 22. Né? Aí desce 1, vamos de 7, né? Já que 30 vezes 7, 210. E aqui vai sobrar 11, 110, né? Então 11, mas como a gente não consegue resolver isso, o que a gente vai fazer? Aqui você aprendeu, né, até agora, na última aula, você pararia aqui, né? Então sua resposta seria que 821 vai ser 30 vezes 27 mais 11, já que o 11 é o resto. Mas agora eu vou ensinar para vocês a como continuar essa divisão. Você vai acrescentar um zero aqui, ó, para esse número começar a ser maior que 30. Só que quando você fizer isso, você vai ter que colocar uma vírgula. Então, acrescenta o zero, coloca a vírgula. Passa. Aqui vai dar 90, né? Então, 3 vezes. E aí, deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Que a gente não precisa se apertar. Então, aqui sobrou 110, né? Vai dar 90, então menos 90. E aqui vai sobrar 20. Beleza. Coloco outro zero. Como não posso pôr outra vírgula, deixa assim mesmo. E agora, vezes 6, né? Porque daqui vai dar 18 e aí deu um problema, né? Porque aqui vai dar 20 de novo, vai vir um zero de novo, 200, e aí a gente vai ficar eternamente sem problema. Então, 821 dividido por 0, dividido por 30 é a mesma coisa que 8,21 dividido por 0,3, tá? Isso que a gente acabou de construir aí chama uma dízima periódica. Então a gente vai ter o 6 se repetindo infinitamente. Não tem problema, essa é a resposta, tá? No fim das contas vai dar tudo certo. E, inclusive, nossa próxima aula será sobre dízimas periódicas. Então, espero que tenha sido bom para vocês e até a próxima.